Bom dia, boa tarde, boa noite, gremistas. Antes de mais nada, de novo, como sempre, né, pedir para você é, seguir o nosso canal, se inscrever nele, ativar o sininho e vamos lá. Um dia nada fácil hoje, né? Vamos por etapas, né? Primeiro eu vou tentar falar sobre o rendimento do jogo contra o Bragantino, que foi assustador, né? Ele atira na cara da gente algumas deficiências do elenco que a gente já sabia que existiam. Eu não preciso falar sobre o goleiro, acredito eu, né? Que é mais do que insuficiente. É um Deus nos acuda. O Gabriel Chapecó, Gabriel Grando, Débora Blando, sei lá como ele quer que chame. Indiferente do nome que ele quer que chame, é sem condições. Não tem condições de vestir a camisa do Grêmio. Figuras carimbadas, né? Como Diogo Barbosa, Lucas Silva, falhando constantemente. Uma falha do Diogo Barbosa, ela decretou o empate do Grêmio hoje na Arena, né? Podendo estar no G4, pontuação de 9 pontos, ocupa a sétima posição, entregando 2 pontos para o Bragantino dentro de casa, né? É uma situação difícil, pela questão de muito jogador que não está rendendo, alguns já são figuras carimbadas do ano passado, alguns são alguns jogadores que vieram, que são insuficientes. A gente precisa, de uma vez por todas, ou colocar o Adriel jogar de novo, até que se contrate um outro goleiro, alguma coisa do gênero, ou pelo menos dar uma chance para o Breno jogar. O Gabriel se prova, para mim, mais do que concreto, que não tem mais condições de vestir a camisa do Grêmio. Diogo Barbosa e Lucas Silva, eu nem vou perder o tempo em comentar que não são suficientes, porque já estão há um bom tempo e todo mundo aqui já sabe, né? Que não são suficientes para jogar. A gente teve alguma outra surpresa boa, né? O caso do volante Mila, que até que entrou bem. O Thomas Luciano não entrou bem. O zagueiro Bruno Vini só mostra o porquê que ele não estava jogando nem no Japão, não servia nem para reserva, no caso, né? Porque ele ficou um ano parado lá. É um jogador que não servia nem para o futebol japonês, quanto mais, acredito eu, servir para o futebol do clube do tamanho do Grêmio. Bruno Alves um pouco inseguro, mas ainda assim fez uma boa partida. Meio campo a gente tem sérios problemas. Tudo bem, tem bastante gente fora, né? A gente tem que esperar retornar o Carbajo, esperar retornar o Vila Sante. Mas está difícil. E agora a gente vai para o ponto 2 desse vídeo, que eu acho muito interessante, que é a entrevista do Renato Portaluppi. O Renato jogou a M no ventilador, por assim falar, né? Realmente cobrou a direção publicamente, dizendo que entende que a parte financeira do clube não está boa, a gente sabe. O time jogou a segunda divisão, né? E herdou uma folha de pagamento muito alta da gestão anterior, que acertou muito no começo, mas a gente sabe que o último mandato foi desastroso, né, da gestão Romildo. E cobrou publicamente dizendo: ou me dão reforço, eu preciso de atacante pela ponta, eu preciso de velocistas, eu preciso de pelo menos 3 jogadores, ou vocês me dão jogadores, ou eu não tenho como enganar o torcedor dizer que a gente vai brigar por título de alguma coisa, né? É só escancar uma coisa que eu tenho falado há bastante tempo. Não é de agora que eu tenho essa opinião. Ainda assim ele protege os jogadores, né? Ele falou que o terceiro gol foi uma falha coletiva, não quis crucificar o Diogo Barbosa, do feitio do Renato. Mas ele é o único treinador que tem essa pompa, vamos dizer dessa forma, de escancarar um problema grave que vem acontecendo, né, no time. Realmente não tem atacantes, né? Só tem o Soares. O Galdino hoje entrou bem, mas também falhou, né? No segundo gol ele praticamente entrega a bola do gol. E o Galdino, vocês me perdoem, também não tem o tamanho do Grêmio, né? O Renato eu acho que deixou isso bem claro hoje, que os meninos também, o Zinho entrou bem, mas como é que tu vai depositar a confiança no time do tamanho do Grêmio, né? Num guri, né? Um guri como é o caso do Zinho. O ponto da entrevista do Renato também me agradou bastante a parte que ele fala, que o Bragantino foi melhor em todos os aspectos do jogo. De novo, ele faz uma leitura exata, ele não inventa desculpa, não inventa pretexto, né? Ele deu uma chacoalhada boa no intervalo, o Grêmio voltou melhor para o segundo tempo, ele também mexeu. A parte dele ele fez, vamos dizer dessa forma, e cobrou a direção. Eu acredito que agora alguma coisa vai acontecer até a próxima janela, né? A gente pode ter novidades de reforços aí. Mas o jogo de hoje você vê como um balde de água fria, pra gente que é torcedor, né? Principalmente quem se animou muito com o Campeonato Gaúcho, que a gente sabe que é um nível bem inferior de competitividade. E hoje deu uma escancarada, né?
O Grêmio perdeu 2 pontos em casa, né? Jogando contra o Bragantino, dentro da arena, o primeiro jogo do lado do torcedor em Porto Alegre. E perdeu a chance, né, de estar no G4. Mesmo jogando mal, mesmo com tudo isso, o Grêmio teve com a vitória até os 46 minutos do segundo tempo. Essa entrevista do Renato me deixa claro de que alguma coisa pode acontecer ali na frente. Ele deixou claro 2 caminhos, A e B, para a direção. Ou a gente cuida só da parte financeira, que o time realmente está com problemas, mas não disputa título nenhum. Ou a gente resolve investir mais, né, que seja criar uma certa dívida, investir em 2 atacantes de ponta, ou algum ou outro setor que também precisa de reforço, que a gente sabe, para a gente tentar brigar por título. Senão, ele mesmo disse, né, palavras dele, eu não vou enganar ninguém e nem iludir ninguém de que a gente tem condições de brigar por algum título esse ano, nem Copa do Brasil nem Brasileiro. O que fica agora é uma incógnita, né, de saber como a direção vai proceder no caso, se alguém vai peitar o Renato e tentar trocar os comandos do Grêmio, se vão segurar o Renato e não dar os reforços, ou o caminho que eu acredito que vai acontecer, que é segurar o Renato Portaluppi e se dar os reforços que ele pede, né, para tentar arrancar um pouco mais desse grupo. De qualquer forma, também a gente sabe que o Grêmio está bem desfalcado, o banco do Grêmio ele é insuficiente, já desde o ano passado é assim, e também nos faz muito milagre, né? Não estou deixando de cobrar do Renato, porque eu acho que ele entrou muito mal no primeiro tempo, no segundo ele, né, deu uma melhorada boa no time. Mas é isso, que fica agora uma incógnita para a gente saber do futuro, né? O que vai acontecer com o Grêmio, questão de reforço e tudo mais. Tem uma parada duríssima agora no meio de semana contra o Palmeiras, que na minha concepção hoje ele é o melhor time do futebol brasileiro em atividade, né? O Flamengo decaiu bastante, está bem perdido. O Atlético Mineiro nem se fala, já desde o ano passado não vem bem. E o Palmeiras agora, hoje, por exemplo, o Palmeiras fora de casa meteu 5 no Goiás lá, né? Não tem condições de jogar com esse goleiro contra o Palmeiras, vocês me desculpem. É um dos problemas do time, né? Mas é um dos mais graves, assim, impossível. Me perdoe, mas se entrar quando a gente entra com o Gabriel Chapecó já é um... A gente já sabe que pelo menos um adversário já fez, né? Ele é capaz de botar a bola para dentro e tal. Enfim, eu não vou mais nem comentar também sobre o Gabriel, né? Gabriel Greno, Gabriel Chapecó, Débora Blando, enfim. Ele que vai ser chamado como ele quiser, né? Em qualquer lugar. Então é isso que fica, torcedor. Deixa a tua opinião, deixa aquele like pra gente. Aqui nos comentários você dá a sua opinião do que tu acha sobre a situação toda que está acontecendo no Grêmio, sobre a entrevista do Renato, principalmente, que eu acho que é o ponto principal de hoje, e sobre o péssimo primeiro tempo, uma melhora no segundo, e ainda assim, novamente, o Grêmio não jogou bem. Fica então ali para vocês aquela boa semana. Obrigado a todo mundo. E até quarta contra o Palmeiras, né?